Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo e hoje para fazer um comentário, obviamente sobre a minha interpretação, ou sobre a minha interpretação, aliás, desse tema que está sendo abordado aí, na verdade que gera muita polêmica, o pessoal adora isso, né? Essência versus genética. Será que é um assunto que realmente merece a nossa atenção? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a intenção desse vídeo não é entrar no mérito da questão, falar sobre quem está certo ou quem está errado, sobre a discussão em si, sobre os protagonistas da discussão. Na verdade, a definição mais clara e precisa que eu ouvi até agora sobre esse assunto foi a do Júlio Balestrin, quando ele falou que, na verdade, não existe um ponto certo ou errado, né? Uma coisa necessariamente depende da outra. Ou seja, não adianta o atleta ter essência e não ter genética, ou ter genética e não ter essência. E aí a gente está falando de alto nível, a gente está falando obviamente de títulos, de campeões, porque durante toda a história do fisiculturismo nós tivemos diversos atletas com genética e que obviamente não ganharam nada, né? O caso, por exemplo, do Flex Wheeler, que nunca foi Olímpia, né? Seria um exagero também da minha parte falar que não ganhou nada, né? Que o Flex Wheeler foi múltiplas vezes campeão do Arnold Classic, mas com relação ao Mister Olímpia não ganhou nada. E é impossível dizer que o Flex Wheeler não tinha genética. O Dory Yates, né? O Dory Yates, por exemplo, ele se julgava como alguém que não tinha genética, mas fazia o trabalho duro, né? E o Dory Yates, com toda certeza, é uma clara e evidente, né, tradução do que é realmente essência. E ele chegou a dizer que se o Flex Wheeler tivesse a mentalidade dele, ou seja, a cabeça dele com o físico do Flex, o Flex seria campeão do Olímpia facilmente. O próprio Ronnie Coleman sempre colocou o Flex acima, sempre olhou para o Flex como um referencial, né? Ele julgava o Flex inclusive melhor do que ele mesmo, e a gente sabe que o, o Ronnie Coleman é um caso muito raro, típico de essência e genética, né? E essa mistura das duas coisas fez com que ele se tornasse o maior de toda a história. Mas era um cara que tinha especialmente muita essência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha interpretação. Então a visão do Júlio é o que eu acho mais clara, né, sobre esse assunto. Eu acredito que não adianta o fisiculturista ter genética e não ter essência. Agora vamos lá. Eu acho que o tema genética, né, tá muito claro. É o cara que nasceu exatamente para aquilo, né? É o cara que não precisa fazer muita coisa para ter aquele físico ali. E aí existe essa discussão do treino fofo. Ah, o fulano treina fofo, o Beltrano treina fofo. Tem muitos caras que realmente têm uma genética que favorece um treino não tão duro, tá? Mas isso aí, obviamente, é assunto para uma interpretação um pouco mais minuciosa, eu diria. Agora, com relação à essência, né? O que significa a essência? Na minha interpretação, essência é você fazer o que ama e não poder deixar de fazer o que ama, mesmo sobre condições adversas. Ou seja, quando tudo está dizendo para você que é impossível, que você não vai conseguir, que é melhor você parar, que é melhor você fazer outra coisa, você continua fazendo porque você ama aquilo de paixão. Ou seja, você não sabe viver uma outra realidade. Isso é a essência, tá? É você não mudar por conta do ambiente, porque você vive aquela atmosfera 24 horas. Então, quando você pega, por exemplo, o Jorlan, que fala muito sobre essência, e a gente pega toda a trajetória dele, a história dele. O Jorlan é um cara que faz vídeos pro YouTube desde o final da década de 2000, ali 2006, 2007, quando ninguém pensava em fazer isso, quando nenhum desses caras que estão aí estavam produzindo qualquer coisa relacionada ao tema. Então era um cara que lá atrás já fazia isso, e outra, sem ter perspectiva nenhuma de que isso poderia dar em alguma coisa. Você acha que lá atrás, em 2006, 2007, ele imaginaria que ele chegaria a algum lugar fazendo aquilo? Muito pelo contrário. Era zombado o tempo todo na academia. Eu cheguei a treinar com o Jorlan ali na Corpus, em Bom Sucesso, e cara, a cabeça era a mesma.
Era um cara que vivia aquilo ali 24 horas. Então, por exemplo, com relação aos tapes, né? Quem acompanha a história dele sabe que ele chegava em casa do treino, em vez de fazer qualquer outra coisa, ele ia lá, estava fazendo a refeição dele, colocava uma fita, um DVD, que muitos dos DVDs que ele tem, inclusive fui eu que repassei para ele, para o Júlio Balestrin, para o Fernando Marques, todos eles, o material, na verdade eu era o cara que tinha mais arquivos de vídeos relacionado ao bodybuilding nessa época. Então, assim, é exatamente isso, é viver o lifestyle 24 horas, você não conseguir desconectar do fisiculturismo, isso é a essência. O filho do Dory Yates, ele falava que o pai brincava com eles na sala, isso na época da carreira, na época do auge, né, enquanto ele era Mr. Olympia, ele estava ali na sala brincando com os filhos, mas a mente estava conectada no fisiculturismo. Então, muitas vezes, ele estava aéreo, estava fora do ar, porque ele estava literalmente pensando no treino, na dieta, o Dory anotava tudo. Isso é a essência. E um exemplo claro do que é a essência foi o maior conteúdo de bodybuilding já produzido em todos os tempos, tá? Eu não estou falando de Pumping Iron, porque o Pumping Iron ele tinha uma outra finalidade, que era exatamente levar o fisiculturismo para fora da bolha, foi uma outra proposta, ele alcançou isso, mas eu estou falando dos arquivos de vídeo, dos DVDs, dos VHS que foram produzidos ali, a lá Mitsuru Okabe, já na década de 90, que é o DVD Blood and Guts. Para quem não sabe, esse DVD foi gravado ali na academia do Dorian Yates, enquanto ele realmente treinava na Temple Gym, e toda a produção daquele conteúdo foi feito de forma real, nada ali foi ensaiado. Por que eu estou falando isso? Se você pegar o Pumping Iron, se você pegar, por exemplo, as fotos do Arnold fazendo careta, vídeos, gritando, aquela coisa toda, tudo aquilo ali era para produzir o conteúdo. O Dick Taylor chegou a afirmar que quando ele entrava no Gold's Gym, ele presenciava o absurdo silêncio. Todos eles estavam treinando literalmente concentrados. Eles nem se esbarravam. A academia era pequena, os aparelhos amontoados e os fisiculturistas não esbarravam entre si e nem nos aparelhos, de tamanha concentração que eles tinham dentro do ginásio. Então, esse visual, né, underground que a gente via nas revistas, na Muscle Fitness e tal, era muito voltado exatamente para esse personagem que era criado para vender revistas, para divulgar o conteúdo e para divulgar, obviamente, o fisiculturismo. Porém, o Blood and Guts foi um DVD feito totalmente real. Não tinha ensaio. Os caras iam filmar o treino do Dory. E o treino do Dory era aquilo ali. Inclusive, tem um episódio do treino de costas do Dory Yates que eles perderam, se eu não me engano, eles perderam o tape, perderam as imagens, não sei qual problema que houve, e tinham que regravar novamente esse treino. E aí eles queriam regravar esse treino com o Dory, e o Dory falou, olha, vocês só vão regravar de novo, só vão fazer esse tape de novo quando for o próximo treino de costas. Eu não vou parar a minha sequência, entendeu? Para dar atenção para o conteúdo. Então vocês vão fazer na semana que vem. Vocês voltam aqui na semana que vem e a gente grava de novo. E foi assim que aconteceu. O arquivo ficou tão underground, o DVD ficou tão underground, as imagens, que ele era para sair colorido, por exemplo, como a maioria dos DVDs já naquela época. Mas o DVD saiu literalmente em preto e branco. Só para você ter noção, o tanto que esse DVD realmente representa a essência. Né? Isso é a essência. O Dory estava ali fazendo o que ele amava fazer. E não dependia do título. Né? Quando a gente fala de anos 60, 50, 40 ou até mesmo 70, que não tinha muita grana envolvida, os caras iam realmente para se superar, para fazer, para entregar num palco aquilo que eles faziam na vida, aquilo que eles amavam fazer na vida, que era o dia a dia deles. Né? Então o palco era uma premiação. E aí quando a gente olha para o contexto atual do fisiculturismo, é muito fácil a gente falar, por exemplo, que existem muitos atletas que entram no esporte e mesmo tendo genética, tá, entram no esporte por conta da grana, por conta daquilo que carrega, por conta do hype, do sucesso, da influência. Às vezes o cara nasceu com uma genética. Ele nem gosta daquilo, nem é aquilo que ele quer fazer, mas ele foi descoberto, falando para ele, cara, olha só, esse aqui é o caminho para você, eu acho que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Aí o cara começa a viver aquilo ali, mas o coração dele não está ali, sabe? O espírito dele não está ali. Ele não faz aquilo 24 horas da vida dele, não é só aquilo que ele quer fazer, você entende? É isso que a gente interpreta como essência, tá?
Eu acho que é isso. Agora, eu acho uma discussão um tanto quanto tola, porque é o óbvio, né? É o óbvio. É claro que o atleta que tem essência, se ele não tiver genética, ele não vai ganhar títulos, tá? Mesmo tendo essência, porque essência não vence títulos. Agora, o atleta que tem a genética, se não tiver a essência, ele pode até ganhar os títulos, mas até quando que ele vai fazer isso? O que representa realmente para ele aquilo ali? E aí eu quero dar um exemplo, por exemplo, do Ronnie Coleman, que venceu 8 títulos de Olímpia. Ele teve num podcast recentemente aí, eu não sei qual foi desses, acho que foi o Podpah. E perguntaram para ele o seguinte: aquela final do Mr. Olímpia de 2006, ele teve uma hora ali, né, aquele suspense, né, para se declarar o campeão, se seria o Ronnie, se seria o Jay Cutler, e ele fica de lado, né, ele fica meio atencioso ali, você percebe uma tensão no ar, você percebe que ele estava meio nervoso. E perguntaram para ele o que ele estava pensando naquele momento, que parecia que ele estava tenso, ele estava nervoso. Ele falou: cara, eu sabia que eu ia perder. Eu sabia que eu ia perder. Só que aquilo ali é a minha vida. Então, assim, na cabeça dele, naquele momento ali, ele ficou pensando: cara, o que vai ser depois disso? Eu sei que eu vou perder. O Jay tá melhor. Mas o que vai ser depois disso? O que eu vou fazer depois disso? Porque isso é a minha vida. É isso que eu sei fazer. Então, quando a gente fala de essência, é isso, né? É você fazer independente de qualquer coisa. Você ama fazer aquilo. O cara que está no topo, que ele é o campeão, é óbvio que ele treina focado para manter o título, tá? Mas o fato dele ter o título só aumenta a paixão que ele tem por aquilo que ele está vivenciando dia a dia no ginásio. Então a coisa mais importante não é o topo, é o processo. E tem muita gente que está aí, que tem genética, mas de repente não tem essência e o processo não é desfrutado, né? Às vezes o processo é algo que é desgastante, algo que é chato e tudo bem, nada contra. Agora, ter essência, na minha opinião, é tão essencial quanto ter genética. O campeão, mesmo tendo genética, se ele tiver essência, se ele gostar daquilo que ele faz, se ele amar aquilo que ele faz, provavelmente ele vai conquistar um legado histórico, né? Ou seja, se tornar talvez o maior de todos os tempos, como foi o caso do Coleman, né? Que amava aquilo que estava fazendo, que não podia fazer outra coisa, que não podia fazer diferente. Existem muitas discussões acerca do estado do Ronnie Coleman hoje, a partir do fato de que ele poderia, por exemplo, ter evitado muitas lesões ou ter evitado muitas questões acerca da condição dele atual, se ele tivesse entendido que era o tempo de ir para outra área. Não dá mais para treinar, eu vou fazer outra coisa. Mas ele não consegue ser diferente, ele não sabe se fazer diferente. O próprio Shao Rei chegou a declarar, falou: cara, é tolice, né? O cara continuar, tá vendo que não tem mais condição de fazer e tal, mas não é pela condição, não é pelo resultado, é pelo processo, é por estar ali, né? A essência mantém ele fazendo aquilo que é a paixão da vida dele, aquilo que ele ama fazer. E na verdade, eu acho que é isso que está faltando. Porque o negócio virou, o fisiculturismo virou um negócio tão lucrativo que, assim como é o futebol, por exemplo, que é óbvio, todo mundo quer entrar porque está dando muita grana, visibilidade, hype, quem que não quer aparecer? Se você volta lá nos anos 90, não tinha isso, nos anos 2000 não tinha isso. Tá errado? Não, não tá errado. Não estou dizendo que tá errado, tá? Agora, a essência, ela vai muito além disso aqui. Porque tem muita gente que, pô, né, fulano tá ganhando muito dinheiro, tá com carrão, tá com casa, tá aparecendo no canal não sei de quem, tá com uma marca X, entendeu? Então isso é legal, né? Os louros do sucesso. Mas não é só isso que faz um campeão, tá? Ele pode ter genética, mas ele não pode estar afim de fazer, entendeu? E a gente vê casos claros disso. O cara pode não estar 100% ali, mesmo tendo genética, ele vai perder. Ele vai perder, entendeu? Eu não estou dizendo que a essência vai vencer a genética. Eu estou dizendo que a essência, o trabalho, a paixão de estar fazendo, ela é muito mais consistente porque ela é um flagrante natural do processo. Ela é muito mais consistente porque você não consegue ser diferente.
Você pode ter genética, mas não pode ter paixão, pode não ter paixão de estar fazendo aquilo. E aí você pode até ter os resultados, mas até quando? Você vai conseguir ser o maior da história só com genética? Talvez não. Eu acho que a essência ela é fundamental. Então assim, para concluir, tanto a essência quanto a genética, as duas coisas são fundamentais. Agora, ter essência, na minha opinião, é essencial para todo mundo, independente de ter genética ou não. A essência não vence títulos, mas a essência ela faz o fisiculturista. Tem um episódio, para terminar, que eu queria deixar com vocês aqui registrado, de 1965, quando o Larry, primeiro o Mr. Olympia, tá? Quando o Larry Scott foi a Johannesburg, na África, para convidar o Reg Park para competir no novo evento do Joe Weider. E quando ele chega na África, o Reg Park ele organizava uns eventos anuais, ele tinha uma revista chamada Jornal do Reg Park, ele fazia o papel do Joe Weider na América, o Reg Park fazia na África. Inclusive, o Mr. Olympia de 1975 só aconteceu na África, em Pretória, por causa do Reg Park, mesmo com todo o apartheid, mesmo com toda aquela política que estava envolvendo ali o cenário naquela época e os problemas que foram obviamente condicionados a isso, aconteceu o Mr. Olympia por conta do Reg Park. E aí quando o Larry Scott chega na África, ele vê o Reg Park em ótima forma, com um excelente físico. E ele perguntou, ué, você está em preparação, você vai competir? Você vai para o Mr. Olympia, já está sabendo do novo evento do Joe Weider? Ele falou, não, eu não vou competir. O meu físico é resultado da paixão que eu tenho o ano todo pelo esporte. Eu não faço isso aqui para ganhar títulos. Eu não faço isso aqui para conquistar sucesso, para conquistar resultados. Eu faço isso aqui porque é a minha vida, é a minha paixão. Então se você chegar em janeiro, eu vou estar treinando em alta performance. Se você chegar em junho, da mesma forma. Em dezembro, da mesma forma. Então, isso eu acho que resume tudo. Resume o que é o sucesso de um fisiculturista. Independente dele ter genética ou não, a essência precisa fazer parte do contexto. Agora, é óbvio, né? Como o caso do Coleman. Se você tiver genética e essência, a união dessas duas coisas, o resultado está claro. São 8 títulos de Mr. Olympia. Mas eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Essa é só a minha humilde opinião acerca do tema, tá? Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.